Existe uma crença silenciosa que governa quase toda a forma como as pessoas enxergam o aprendizado. Ela é tão comum que raramente é questionada. A ideia de que dominar algo exige muito tempo, de que evolução verdadeira é necessariamente lenta, de que anos de prática são o preço inevitável para alcançar a excelência. Essa narrativa parece lógica, mas ela não é neutra. Ela molda a forma como você percebe o próprio potencial. Prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. A resistência invisível. Agora você já tem o sistema, essência, repetição consciente, intensidade focada, evolução direcionada. É simples. É claro, funciona. Então surge a pergunta que ninguém gosta de encarar. Se é tão claro, por que você ainda não aplica? A resposta não está na técnica, está na resistência. E não é uma resistência óbvia. Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é falta de tempo. Essas são explicações superficiais. A resistência real é mais profunda, mais silenciosa e mais perigosa, porque ela não impede você de começar. Ela impede você de continuar. Ela parece disfarçada de coisas aceitáveis. Depois eu faço. Hoje não é o melhor momento. Preciso me preparar melhor. Vou esperar estar mais focado. Tudo isso parece racional, mas não é. É evasão. Evasão sofisticada. Porque sua mente não quer evitar o esforço. Ela quer evitar algo muito mais desconfortável. Mudança real. Esses métodos funcionam para administrar multidões, mas não são necessariamente os métodos mais eficientes para desenvolver indivíduos. E aqui surge a primeira ruptura importante. Aprender devagar não é uma lei natural do desenvolvimento humano. Em muitos casos, é apenas o resultado de um método mal ajustado. Isso explica um fenômeno curioso que sempre existiu na história. Algumas pessoas parecem aprender absurdamente rápido. Elas entram em uma nova área e em poucos meses alcançam níveis que outros demoram anos para atingir. Esse tipo de progresso muitas vezes é interpretado como talento, genialidade ou algum tipo de dom raro, mas quando você observa com atenção, percebe algo diferente. Essas pessoas não necessariamente aprendem mais, elas aprendem de outra forma. Enquanto a maioria tenta absorver o máximo possível de informação, elas fazem o oposto, reduzem. Elas procuram o núcleo da habilidade, o ponto exato onde o conhecimento deixa de ser teoria e se transforma em capacidade real. Esse processo lembra uma ideia muito antiga da filosofia grega chamada areté, que representa a busca pela excelência máxima através da precisão e da clareza de propósito. Não se trata de acumular tudo, mas de desenvolver aquilo que realmente expressa o potencial humano em sua forma mais refinada. Quando essa ideia encontra métodos de disciplina mais rigorosos, como aqueles desenvolvidos em tradições orientais de treinamento, surge algo ainda mais poderoso. Um processo de aprendizado que elimina o excesso e concentra energia apenas no essencial. Esse é o ponto de partida do que chamamos aqui de método areté sombria. Em muitos casos, a lentidão não é falta de capacidade, é apenas falta de clareza. E clareza, uma vez encontrada, muda completamente a velocidade com que qualquer habilidade pode ser desenvolvida. O princípio da essência. Depois de quebrar a ilusão de que aprender devagar é natural, surge um vazio. Porque se o problema não é tempo, então o que realmente está errado? A resposta não está em fazer mais, está em fazer menos com precisão. Existe um padrão que se repete em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Sempre há um núcleo. Um conjunto pequeno de elementos que realmente sustenta toda a estrutura da habilidade. Na superfície, tudo parece complexo. Camadas e mais camadas de informação, técnicas, variações, estilos, teorias. Mas quando você aprofunda o suficiente, percebe que a maior parte disso é derivada de poucos princípios centrais. Esse fenômeno aparece em matemática, na música, na comunicação, nos negócios e até na filosofia. E curiosamente ele também foi observado e nomeado em tradições orientais. No Japão, esse conceito se aproxima da ideia de Shin, menos aquilo que é verdadeiro, essencial, não reduzível. Não é o que é visível, é o ver. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega nesse nível, porque elas se perdem na superfície. Elas consomem conteúdos, acumulam técnicas, tentam aprender variações antes mesmo de entender o que realmente está sendo variado. É como tentar dominar uma língua aprendendo frases soltas sem compreender a estrutura que as conecta. O resultado é previsível, esforço alto, retorno baixo. Aqui acontece uma inversão importante. Enquanto o iniciante tenta expandir o conhecimento, quem aprende rápido faz o oposto, comprime,
Reduz a habilidade ao seu formato mais simples e funcional. Isso exige uma pergunta que poucos fazem com honestidade. O que, se eu dominar, torna o resto secundário? Essa pergunta é desconfortável porque ela elimina ilusões. Ela revela que grande parte do que você está estudando não é necessário, pelo menos não agora. E abandonar essa parte cria ansiedade, porque o excesso dá uma falsa sensação de segurança, mas segurança não gera progresso. O método Areté Sombria começa aqui, de forma quase silenciosa, não com uma técnica complexa, mas com corte. Cortar o excesso, eliminar o irrelevante, reduzir o caos àquilo que realmente importa. E isso exige algo que quase ninguém desenvolve. Discernimento. Discernimento para ignorar o que parece importante. Discernimento para focar no que realmente gera transformação. Sem isso, qualquer tentativa de aprender rápido se transforma apenas em mais uma forma de sobrecarga. Com isso, o jogo muda completamente, porque quando você encontra a essência, você deixa de aprender em linha reta e começa a avançar em saltos. E é nesse momento que o aprendizado começa a parecer injusto. A repetição consciente. Depois que você identifica a essência, algo muda, mas não o suficiente, porque entender o que importa não garante evolução, só cria direção. E é aqui que a maioria volta a falhar. Elas descobrem o núcleo da habilidade, mas continuam praticando da mesma forma de antes, automática. Mecânica, sem presença, e isso destrói qualquer possibilidade de aceleração. Existe uma crença perigosa profundamente enraizada na forma como as pessoas enxergam prática. Se eu repetir o suficiente, eu vou melhorar. Mas isso é uma meia-verdade. E meia-verdade, no aprendizado, é o que mais atrasa. Porque repetir não garante evolução. Repetir apenas garante repetição. Se você executa algo da forma errada e repete isso várias vezes, você não está aprendendo, você está consolidando o erro. E isso acontece o tempo todo. Pessoas passam anos executando os mesmos padrões, cometendo as mesmas falhas, mantendo os mesmos limites, e chamam isso de experiência. Mas experiência sem correção não é evolução, é repetição prolongada. Aqui entra um conceito que foi profundamente explorado em práticas tradicionais japonesas. Keiko. Mas Keiko não significa apenas treinar. Ele carrega uma ideia muito mais específica. Revisitar a prática com intenção de refinamento. Ou seja, você não repete para fazer de novo, você repete para fazer melhor. E isso muda completamente a estrutura do aprendizado. Cada repetição passa a ter um propósito claro. Identificar um erro, ajustar um detalhe, eliminar uma falha específica. Não existe prática neutra. Ou você melhora, ou você reforça. Essa é uma das verdades mais ignoradas sobre evolução rápida. Porque praticar com consciência exige esforço mental, exige atenção, exige desconforto. É muito mais fácil entrar no automático, fazer sem pensar, executar sem observar. E é exatamente isso que mantém a maioria no mesmo nível. Quando você começa a aplicar Keiko de verdade, algo sutil acontece. Você passa a perceber coisas que antes eram invisíveis. Pequenos erros, micro desalinhamentos, detalhes que antes passavam despercebidos. E é nesses detalhes que a evolução acontece. Não em grandes mudanças, mas em ajustes precisos. Isso cria um fenômeno acumulativo. Cada repetição melhora levemente a anterior, e essas pequenas melhorias começam a se somar. No início, parece insignificante, mas com o tempo, a diferença se torna absurda, porque enquanto a maioria está repetindo no automático, você está refinando. E refinamento gera algo raro, progresso real. Aqui surge outra inversão importante. Velocidade não vem de intensidade, ela vem de precisão. Você não precisa fazer mais. Você precisa errar menos e corrigir mais rápido. Mas existe um custo. Praticar com consciência cansa, porque exige presença constante. E presença é algo que a maioria perdeu. Sua mente foi treinada para dispersar, para alternar, para fugir do foco. Então quando você tenta praticar com atenção total, você sente resistência e interpreta isso como dificuldade. Mas não é dificuldade, é falta de hábito. E o método Areté Sombria não ignora isso. Ele exige que você enfrente, porque sem consciência não existe evolução. E sem evolução, não existe velocidade, intensidade focada. Mesmo depois de entender a essência, mesmo depois de corrigir a forma como você pratica, ainda existe algo que limita quase todas as pessoas. E esse algo não está no conhecimento, está no estado mental. Existe uma suposição silenciosa que ninguém questiona. Se eu passar mais tempo, eu vou melhorar mais. Mas o tempo, por si só, não constrói habilidade. Tempo apenas amplifica o que você está fazendo. Se você pratica mal, o tempo só reforça isso. É um estado onde sua mente não está em outro lugar.
ela está inteira. Agora observa a realidade moderna. Você tenta aprender enquanto olha o celular, pensa em outras coisas. Alterna entre tarefas, reage a estímulos constantes. Isso não é aprendizado, isso é fragmentação. Sua atenção é quebrada em pedaços pequenos, e pedaços não constroem profundidade. O resultado é previsível. Você passa tempo, mas não constrói domínio, porque domínio exige continuidade mental, e continuidade só existe quando há presença. Aqui acontece uma das maiores inversões do método Areté Sombria. Não é sobre estudar mais tempo, é sobre estudar em estado correto. 1 hora em Zanshin pode gerar mais evolução do que várias horas dispersas. Isso parece injusto para quem está de fora, porque enquanto uma pessoa está dividida, outra está completamente imersa, e essa diferença é invisível, mas o resultado não é. Quem entra nesse estado aprende mais rápido, retém melhor, corrige mais rápido, porque não existe interferência. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém aceita. Zanshin não é confortável. Ele exige silêncio, exige eliminar distrações, exige resistir ao impulso constante de sair da tarefa. E isso entra em conflito direto com o ambiente atual, porque tudo ao seu redor foi projetado para capturar a sua atenção. Aplicativos, notificações, estímulos rápidos, tudo compete pelo seu foco. Então quando você tenta entrar em presença total, você sente resistência. Sua mente quer fugir, quer alternar, quer buscar estímulo. E você interpreta isso como cansaço, mas não é cansaço, é abstinência. Você está desacostumado a permanecer. E o método Areté Sombria exige exatamente isso, permanência. Blocos curtos, mas intensos. Não longas horas vazias, mas momentos de imersão real, porque a intensidade verdadeira não se sustenta por muito tempo. Ela acontece em picos. E esses picos, quando bem utilizados, criam aceleração. Você começa a perceber algo diferente, porque não existe interferência. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém aceita. Zanshin não é confortável. Ele exige silêncio, exige eliminar distrações, exige resistir ao impulso constante de sair da tarefa. E isso entra em conflito direto com o ambiente atual, porque tudo ao seu redor foi projetado para capturar a sua atenção. Aplicativos, notificações, estímulos rápidos, tudo compete pelo seu foco. Então quando você tenta entrar em presença total, você sente resistência. Sua mente quer fugir, quer alternar, quer buscar estímulo. E você interpreta isso como cansaço, mas não é cansaço, é abstinência. Você está desacostumado a permanecer. Depois da essência, depois da repetição consciente, depois da intensidade focada, existe um último erro que ainda aprende a maioria. A crença de que melhorar significa fazer mais esforço, mais prática, mais tentativa. Mas evolução real não funciona assim, porque crescimento não é acúmulo, é ajuste. E isso muda completamente o jogo. Existe um conceito japonês amplamente conhecido chamado Kaizen, geralmente traduzido como melhoria contínua. Mas a forma como a maioria interpreta esse conceito é superficial. Eles acreditam que Kaizen significa melhorar tudo, o tempo todo. E isso gera o efeito oposto. Quando você tenta melhorar tudo, você não melhora nada com profundidade. Sua energia se divide, sua atenção se dispersa, e seu progresso se dilui. O método Areté Sombria altera completamente essa lógica. Aqui, evolução não é sobre quantidade de melhorias, é sobre precisão das melhorias. Você não melhora tudo, você melhora o que muda o jogo. E isso exige uma habilidade rara, discernir impacto, saber identificar quais pequenos ajustes realmente geram transformação. Porque nem todo erro importa. Nem todo detalhe precisa ser corrigido, e tentar corrigir tudo. É uma forma sofisticada de se manter travado. Agora observa quem evolui rápido. Essas pessoas não estão ocupadas ajustando tudo. Elas estão obcecadas por poucos pontos críticos. Elas identificam os gargalos, os pontos onde a falha gera maior impacto, e concentram energia ali. Isso cria um efeito poderoso. Alavancagem, pequenos ajustes, nos lugares certos, geram resultados desproporcionais. E isso começa a acumular. Dia após dia, ajuste após ajuste. Sem esforço exagerado, mas com direção absoluta. Aqui surge algo que a maioria nunca experimenta. Progresso previsível. Você sabe onde está errando. Sabe o que ajustar. Sabe o que melhorar. E isso elimina um dos maiores inimigos da evolução. A aleatoriedade. Você deixa de tentar melhorar no geral e começa a evoluir com estratégia. A resistência invisível. Agora você já tem o sistema. Essência. Repetição consciente, intensidade focada, evolução direcionada. É simples. É claro, funciona. Então surge a pergunta que ninguém gosta de encarar.
Se é tão claro, por que você ainda não aplica? A resposta não está na técnica, está na resistência. E não é uma resistência óbvia. Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é falta de tempo. Essas são explicações superficiais. A resistência real é mais profunda, mais silenciosa e mais perigosa, porque ela não impede você de começar. Ela impede você de continuar. Ela parece disfarçada de coisas aceitáveis. Depois eu faço. Hoje não é o melhor momento. Preciso me preparar melhor. Vou esperar estar mais focado. Tudo isso parece racional, mas não é. É evasão. Evasão sofisticada. Porque sua mente não quer evitar o esforço. Ela quer evitar algo muito mais desconfortável. Mudança real. Porque mudança tem um custo psicológico. Toda vez que você evolui, você abandona uma versão antiga de si mesmo, e isso cria um tipo de tensão interna. Uma quebra de identidade. Você deixa de ser quem você estava acostumado a ser. E por mais estranho que pareça, sua mente resiste a isso. Mesmo que a nova versão seja melhor, isso acontece porque o cérebro prioriza familiaridade, não evolução. O que é conhecido parece seguro, mesmo que seja limitado. E o que é novo parece arriscado, mesmo que seja crescimento. Então, inconscientemente, você começa a se sabotar. Não de forma evidente, mas através de pequenas decisões. Você interrompe a prática, você perde consistência, você reduz a intensidade, você volta automático. E tudo isso acontece sem você perceber. Esse é o verdadeiro problema. Não é falta de conhecimento. É incapacidade de sustentar o processo. E isso explica por que tantas pessoas começam motivadas e poucas continuam. A resistência invisível. Agora você já tem o sistema, essência, repetição consciente, intensidade focada, evolução direcionada. É simples. É claro, funciona. Então surge a pergunta que ninguém gosta de encarar. Se é tão claro, por que você ainda não aplica? A resposta não está na técnica, está na resistência. E não é uma resistência óbvia. Não é preguiça, não é falta de disciplina, não é falta de tempo. Essas são explicações superficiais. A resistência real é mais profunda, mais silenciosa e mais perigosa, porque ela não impede você de começar. Ela impede você de continuar. Ela parece disfarçada de coisas aceitáveis. Depois eu faço. Hoje não é o melhor momento. Preciso me preparar melhor. Vou esperar estar mais focado. Tudo isso parece racional, mas não é. É evasão. Evasão sofisticada. Porque sua mente não quer evitar o esforço. Ela quer evitar algo muito mais desconfortável. Mudança real. Porque mudança tem um custo psicológico. Toda vez que você evolui, você abandona uma versão antiga de si mesmo, e isso cria um tipo de tensão interna. Uma quebra de identidade. Você deixa de ser quem você estava acostumado a ser. E por mais estranho que pareça, sua mente resiste a isso. Mesmo que a nova versão seja melhor, isso acontece porque o cérebro prioriza familiaridade, não evolução. O que é conhecido parece seguro, mesmo que seja limitado. E o que é novo parece arriscado, mesmo que seja crescimento. Então, inconscientemente, você começa a se sabotar. Não de forma evidente, mas através de pequenas decisões. Você interrompe a prática, você perde consistência, você reduz a intensidade, você volta automático. E tudo isso acontece sem você perceber. Esse é o verdadeiro problema. Não é falta de conhecimento. É incapacidade de sustentar o processo. E isso explica por que tantas pessoas começam motivadas e poucas continuam. Ponto de não retorno. Existe um momento raro em que você não pode mais fingir que não sabe. Você já percebeu isso? Antes, você podia dizer: eu não sei como fazer. Eu não entendo por que não consigo evoluir. Agora não. Agora você viu o sistema. Você entendeu? O que realmente importa, como praticar corretamente. Como manter intensidade, como evoluir com direção, como lidar com sua própria mente, como construir identidade, como sustentar no longo prazo. E isso cria um problema. Você perdeu a desculpa. A partir daqui, não é mais falta de conhecimento, é escolha. E essa é a parte mais desconfortável de todas. Porque enquanto você não sabe, você pode se enganar. Mas quando você sabe, cada vez que você não executa, você sente uma fricção interna, uma sensação silenciosa de incoerência. Por isso o método Areté Sombria não termina em teoria. Ele exige ativação. Não algo grandioso, mas algo imediato. Um compromisso simples. Escolher uma habilidade. Aplicar os 4 pilares. Executar hoje, sem esperar o cenário perfeito. Porque o cenário perfeito não existe. O que existe é decisão imperfeita, com execução real. E é isso que cria mudança. Agora presta atenção nisso. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Você só precisa quebrar o ciclo. Uma ação, uma execução consciente. Um momento de presença real.
Isso já muda a trajetória, porque direção muda destino. E quando você entra no ciclo. Execução, resultado clareza mais execução. E isso cresce. Mas tudo começa aqui, nesse ponto, onde você decide continuar sendo quem você era, ou começar a se tornar quem você viu que pode ser. Sem romantização, sem desculpa, sem adiamento. A decisão é simples, mas o impacto é irreversível. A implementação prática. Tudo que você viu até agora só tem valor se for aplicado, porque conhecimento sem execução é apenas entretenimento sofisticado. E a maioria das pessoas, para exatamente aqui, elas entendem, concordam, sentem que mudaram, mas não fazem nada. E em poucos dias, voltam ao mesmo padrão. O método Areté Sombria não permite isso. Aqui, você não sai com ideias, você sai com ação definida, sem espaço para dúvida, sem espaço para negociação. Agora você vai montar seu primeiro ciclo completo. Simples, direto, executável hoje. Passo 1 menos escolha da habilidade. Pare de tentar mudar tudo. Escolha uma única habilidade, apenas uma. Pode ser falar melhor, escrever, aprender algo novo, treinar seu corpo, qualquer coisa que tenha valor real, mas existe uma regra, precisa ser algo que impacta sua vida diretamente, nada aleatório. Agora define qual é o resultado mínimo que representa a evolução. Passo 2 menos, identificar o núcleo. Agora você aplica o primeiro pilar, pare de consumir conteúdo aleatório e faça uma pergunta direta. O que realmente importa nessa habilidade? Você precisa identificar o núcleo, o ponto onde a maioria falha, e isso exige corte, eliminar excesso de teoria, informações irrelevantes, distrações disfarçadas de aprendizado. Foque no essencial. Se você não souber identificar sozinho, procure alguém que já domina e observe o que essa pessoa faz diferente. Esse é o seu ponto de foco. Passo 4 menos bloco de intensidade. Agora você começa a execução, mas não da forma que você fazia antes. Nada de prática automática. Você vai fazer poucas repetições, mas com atenção total. Cada execução deve ter um objetivo: corrigir um erro específico, melhorar um detalhe, sem pressa, sem quantidade exagerada, qualidade absoluta. Se você não consegue identificar erro, pare, observe, ajuste, então repita. Isso é prática real. Terminou o bloco? Agora você não simplesmente você analisa, pergunta: o que funcionou? O que falhou? Qual é o próximo ajuste mais importante? Apenas um. Não tente melhorar tudo. Escolha o ponto que mais impacta e leve isso para o próximo ciclo. Isso cria evolução contínua. Agora você transforma isso em sistema. Nada de depender de motivação. Defina horário fixo, duração, objetivo e execute diariamente, sem negociar, porque consistência não nasce da vontade, nasce da estrutura. Passo final, ação imediata. Agora vem o ponto crítico. Você vai fazer isso hoje, não amanhã, não quando tiver tempo. Hoje, mesmo que seja imperfeito, mesmo que seja curto, porque começar mal é infinitamente melhor do que não começar. E mais importante, você precisa sentir o processo, não apenas entender, sentir a diferença entre prática automática, prática consciente, porque essa experiência é o que muda tudo. Agora você já tem tudo: sistema, execução, estrutura. A única variável restante é você vai aplicar ou voltar ao padrão. Essa resposta define sua velocidade. Esse é o que elimina 90% das pessoas. Elas começam, executam por alguns dias e param antes do efeito acumulado aparecer, porque esperam resultado rápido, mas não sustentam o processo. Evolução real é acumulativa. No início parece lento, mas depois acelera. Quem para antes disso nunca vê o resultado. Agora você entende algo essencial: não basta fazer certo, você precisa evitar fazer errado, porque pequenos erros repetidos destroem grandes resultados. E agora você tem consciência disso. Sem desculpa, sem ignorância, só escolha. A decisão que define sua vida. Agora você chegou até aqui. Você viu o sistema, não um truque, não uma dica, mas uma estrutura completa. E isso te coloca em um ponto raro. Você sabe exatamente o que fazer. A maioria nunca chega aqui. Mas agora vem a pergunta que realmente importa: você vai aplicar ou vai esquecer? Porque a verdade é simples: nada do que você viu importa. Se você não agir, daqui a algumas horas, sua mente vai tentar fazer você esquecer. Vai dizer: depois eu faço, quando tiver mais tempo. E é assim que tudo morre. Não por dificuldade, mas por adiamento. Então faz o seguinte: escolhe uma habilidade, aplica o método hoje, executa mesmo imperfeito, sem pensar demais, só faz. Porque o primeiro passo é o que separa quem entende de quem muda.
E agora, uma coisa importante, se esse conteúdo te fez enxergar diferente, se inscreve no canal agora, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais. Execução extrema, disciplina mental, construção de identidade forte. E se você quer acelerar ainda mais, clica no banner que está aparecendo agora. Tem um vídeo que vai te mostrar como eliminar a procrastinação sem depender de motivação. Esse é o próximo nível. E se você ignorar isso, você já sabe o que acontece. Tudo volta ao normal. E o normal é exatamente o que te mantém no mesmo lugar. A decisão está feita. Agora é com você.